JF é o DF, a periferia não se cala. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Nós estamos há quase 4 anos enquanto projeto maior, que é 4 anos em missão. Nossa, eu amo desse jeito. Que tem como intenção resgatar a memória negra de Juiz de Fora. E a gente começou a entender quais eram essas heranças ao longo do projeto. E a gente acabou falando no hip hop, que é uma herança que ainda não é institucionalizada, ainda não é conhecida no patrimônio de Fora, mas que é de suma importância para a humanidade, né, para como de forma que você vê, como as pessoas se ocupam espaço, ocupam espaço de lazer. E até para outras pessoas em seus periféricos também. Como que essa foi a ocupação desses espaços, como ela se deu a partir do hip hop. E aí esbarramos no seu nome. Então, eu queria dizer que é um prazer também você aqui hoje. Eu destaque e contribuir de alguma forma. Carol ia perguntar, se você vai aceitar? Não. Não quero. Não quero. Posso não querer? Eu não posso convocar, né? Fez não. Você tem esse poder. E aí, você vai ser muito massa. Vai, você não gosta de trocar essa ideia também, colocar os pontos. Eu queria que você começasse se apresentando. Então, muito obrigado pelo convite, né? Agradecer. Meu nome é Ayrton Luiz Costa, tenho 35 anos, sou natural do Rio de Janeiro, porém, e radiquei em Juiz de Fora. Essa questão do hip hop com o Zebu veio na minha vida muito cedo. Eu tenho uma camisa escrito ganhar uma camisa de futebol e ela tem um patrocínio chamado Zebu Calçados e Jeans atrás, assim, que é uma marca do Triângulo Mineiro. E o Zebu era grande e o Calçados e Jeans pequeno. E essa camisa, eu tenho ela, tinha ela com 8 anos de idade. Então esse apelido tem 18 anos até hoje. Meio que tipo é um nome meio institucional, assim. Na faculdade as pessoas me chamam de Zebu, no trabalho. Hoje eu sou líder de equipe. Eu não perdi ainda a minha postura no trabalho. As pessoas me chamam de Zebu, tanto escola, faculdade FJF, trampos comuns, rua, enfim, são lugares mais formais assim, que as pessoas não conhecem, vamos supor, médico, consultar médico recentemente no trabalho, assim, em alguns lugares, mas eu acho que eu sou muito marcado assim por essa questão do apelido, né? E aí, agora que eu coloquei, porque também, né, tô com 35 anos, dá pra ficar sustentando apelido em tudo, né? Por isso nas redes sociais agora eu boto no nome e tal. Também, né? Às vezes as pessoas que chegam não conhecem, vocês passam credibilidade. O Zebu aqui está como, né, como é uma marca do Triângulo Mineiro, é característica lá da raça de galera e tal. Por que você tem esse apelido? Você quer lá? Você é do nome do capeta. Tem isso também, né? Tem essa questão. Mas eu tenho véu na frente, então. É isso. Mas é um gato, né? É um gato. É isso, eu sempre fui apaixonado assim pela essa questão dessas questões do hip hop na minha vida. Eu já trago isso muito, essa questão da dança e da música desde a infância já em bom sucesso mesmo. Porque como é final dos anos 90, tinha muito essa questão da música, você tocava raps nas rádios, né? E a gente era muito marcado assim pela questão de dançar, eu sempre dancei. E aí quando a gente decidiu mudar, né, meus pais decidiram vir para Juiz de Fora, porque a região ali é um pouco complexa, relacionada à violência, ali, por causa do sucesso entre Alemão e Maré, então tem
no final da década de 90 ali, já era bem puxado essa escalada, tipo, acho que era o Fernandinho Beiramar ali, queria fazer um território ali todo dele, ele queria estar fazendo horda da vida real. Né? E aí, como meu pai é de Minas, daqui, né, ele trouxe a gente pra cá. E Seu pai é de fora? Meu pai é de Caraguá. Caramba, pertinho também, e a minha mãe do Espírito Santo. Aí, o que aconteceu? Meu pai foi de Minas para o Rio, com 17 anos de idade, e foi servir o exército na Agulhas Negras, e onde ele conheceu minha mãe, que a minha mãe foi do Espírito Santo para Itatiaia, né? E aí, eles se conheceram lá e tal, aí meu pai, eles se casaram, eles foram para o Rio, assim, aí eu tenho essa história já para a Zona Norte, que quando meu pai e minha mãe casou, eles foram para o Rio e moravam na favela de Jacarezinho, que é próximo ali também à Zona Norte. Aí quando eles a minha mãe engravidou da minha irmã, eles decidiram ir para o bairro, que era muito sucesso, que era ali na região e era próximo. E aí a gente foi crescendo e tal, com essa questão mais periférica, tá sempre gostando de música, de dança, minha irmã também sempre teve essa questão muito com ela. Eu lembro das tias na escola, olha, eu trouxe a fita do Claudinho Bochecha pra você dançar. 4, 5 anos gostava assim. E aí a gente, né? Você veio de fora quando? Fui em 1998. E aí a gente deu uma sorte, eu fui agraciado em estar no Monte Castelo, né? De vir para o Monte Castelo, que é como a gente estava comentando com você aqui antes, é um grupo já muito cultural na cidade, né? Tem uma banda Arquétipo, né? Que é a banda do Sociedade de Arquétipo, mas a gente comumente ela do seu Zé Quirino, que é uma banda que tem mais de 50 anos. Todas as músicas assim, vertentes, assim, tanto para funk, samba, eles tinham muito isso. A questão dos grupos de dança, né, como eu falei, o Enterprise lá, eles começaram na década de 80. E cheguei em Juiz de Fora com essa questão de que já tinha os grupos de dança estabelecidos, né, Expressão de Arte, tinha o Twister, né, que era um grupo assim que eu sou mais originário, que era um grupo meio que, na época era meio que concorrente do Expressão. Interessante assim, conseguir das pessoas que foram dando progressão no mundo da dança, tipo dos mais destaques, e tivemos destaques no meu período, eles todos vieram do Expressão. Eu sou o único sobrevivente que veio do Twister, assim, da galera dessa linha, desse grupo antigo, que era também uma ramificação da Enterprise, né? E aí lá eu conheci o hip hop na sua forma mais pura, né? Na época tinha os projetos da máquina, onde conheci mesmo, de fato, os propulsores do hip hop na cidade, né? Já os meninos da dança do bairro mesmo, onde eu tive contato com o Jagal, que tinha a oficina, né? O JF Crew, o hip hop batendo de frente. A gente lá sempre conheceu, teve acesso a eles, né? E aí, o Santeles, ele dava workshop lá, tinha o Eliso, ele dava workshop de grafite lá, então, fazendo alguns trabalhos com eles assim, é bem bacana. E aí eu comecei a dançar em grupo, né? Comecei a fazer essa questão da parte, né? De fazer as apresentações e tal. O hip hop para mim nessa época foi muito importante também, assim, como filosofia de vida, né? A gente teve ontem, né, infelizmente faleceu a Fita Lopato, e que deu essa questão das divisões dos elementos, nessa questão musical, a influência, né? E essa criação da Zulu Nation, né? Com as suas vertentes, seus ideais, né? Acho que de convivência paz, amor, união e diversão. E ele fez essa sociedade para sanar as brigas, né, entre as gangues, né, para poder dar um caminho melhor para a periferia, de união e paz. E o hip hop entrou na minha vida assim, e era meio que um momento parecido em Juiz de Fora, que no final da década de 90, começo dos anos 2000, tinha muito essa questão da briga dos bairros. Os jovens não conseguiam de bairro, tipo, amigos meus do Monte Castelo às vezes não conseguiriam ir no Esplanada. E a gente, por ser do hip hop, eu consegui em todos os bairros. Na minha época de escola, tinha bairros vizinhos, bairros que tinham meio que tinha rincha com o bairro onde eu morava, no Monte Castelo, mas tipo, eu conseguia transitar pela escola inteira por essa questão, por essa questão do hip hop. Tá?
essa questão da integração. Então, essa questão da filosofia, assim, para mim, até hoje é o que eu levo muito. Né? Acontece tretas no hip hop, assim, às vezes uns entendimentos dentro da cidade, ou até em escalas maiores, assim, nacionais. Mas eu nem comento, né? Porque, quando a gente fomenta esse tipo de coisa, a gente está quebrando o que é o pontapé inicial, que é a união e a paz nas periferias, né? E eu sempre tive essa minha consciência do hip hop, tenho total consciência que é uma cultura negra, ela pertence aos negros. Eu sempre falo que a gente, como branco, pode participar, mas o hip hop é uma casa de negro onde a gente é inquilino. A gente pode participar, pode ajudar numa reforma, mas quem fez o alicerce inicial são negros, então a gente tem que respeitar. E eu sou muito, como eu posso dizer, eu sou muito correto em relação a isso. Ainda mais, eu sou uma pessoa branca, eles influíram na cultura, que me fez bem, me conheceu, me proporcionou estar aqui com vocês, de ter dançado nos maiores eventos do Brasil, em conseguir várias coisas assim pela minha postura do hip hop. Eu tento respeitar o máximo desses princípios iniciais. Apesar que agora tem essas questões de mercado, muito mudou, né, com as tecnologias. Mas eu venho tentando manter o hip hop da sua melhor, mas em respeito também, e manter essa questão da originalidade. Né? Acharia que vocês, assim, nesse quesito, a Maria Fernanda, a Kim também, que eu entrevistei, traz bastante esse reforço nessa ideia dessa ocupação, sabe? A gente não tem espaço, a gente faz arte, a gente está aqui, a gente está somando, mas está muito preocupado em entender qual é esse lugar, sabe? E ainda fortalecer a galera, sabendo do que a gente consegue ocupar, as pessoas brancas conseguem acessar, e muitas pessoas negras não conseguem acessar, então trazer às vezes para o movimento esses outros espaços de acesso. E aí, nessa pegada, eu queria te perguntar uma coisa: no que a UFJF te influencia? Sabe? O que você sente que você pode influenciar? Mas antes disso, eu quero saber de que time era a música, porque você for Flamengo, você vai fazer entrevista. Não era um time mesmo do Triângulo Mineiro. Uma vez eu jogava no Bom de Bola, que era no Vila Branca, perto da favelinha lá, e eu tinha minha tia, coitada, até a casa dela está interditada lá, ela teve que sair. E aí, eu acho que teve uma chuva, e eu saí, fui para minha tia, ela estava com essa camisa lá e me deu. E nesse dia eu subi para casa com ela. Aí eu já conheci, que eu morava lá na ponta, né, do morro. Mas irmão, aí ficou até hoje, acabou. E aí virou esse registro aí. Mas aí fala, o que você sente de diferença da UFJF? Então a UFJF, sabe, o que você conseguiu conciliar? o que aconteceu assim, essa parada para mim é uma coisa que eu até dou muito de exemplo para os meninos lá de trabalho aqui e de todo onde que eu vou. Essa questão do hip hop, assim, eu tive toda essa trajetória na escola pública, né? Era uma dificuldade grande, e nessa época eu tentei vários vestibulares assim e não consegui passar. A minha irmã, hoje, eu conheço ela como uma das melhores profissionais de marketing que eu conheço. Ela mora em São Paulo hoje, está muito bem. Mas ela não conseguiu entrar na UFJF por causa dessa questão deficitária do ensino, e na época dela, a prova aberta tinha matemática, e você não poderia zerar matemática. E o nosso ensino público, para fazer uma prova de matemática na UFJF, era isso. Aí veio para o mundo, ela conseguiu, e hoje é uma profissional super destacada no que é. E mais para frente, com essa questão das cotas da escola pública, eu consegui entrar, né, como aluno de escola pública. E aí, como eu entrei lá, eu já entrei mais velho. Eu entrei na UFJF, eu estava com 25 anos. Então, mal ou bem ali, eu já, com 25 anos, eu já trabalhava desde os 16, e eu já tinha 13 anos de hip hop. Então eu já estava ali sabendo o que tinha que ser feito, o que eu vou buscar, o que eu tenho que fazer. Apesar de ter entrado, tomado pau em cálculo, a riveria, que eu sou economista. Eu sou economista. Isso que é desse ponto.
Aí, e tipo, nossa, brigas, essas questões trabalhistas, gente, poxa, você se dá, né? Porque o cara, moleque lá, que pô, você tá lá, não pode, cansadão, só todo canto. Pô, o moleque tá mente fresca, velho. Tá lá com 17 anos de idade, vai fazer 18 na faculdade, os caras com formação, tá muito. Então, eu sempre quis buscar, sempre trouxe em relação a essas diferenças, né? Mas tinha vários também lá, tipo, essa questão da escola pública, que era a questão das cotas, permitiu, mesmo que eu entenda também, né, que a galera do lado de lá fala, mas aí você não ajuda o problema. Você não vai conseguir meio que ajustar 380 anos de atraso e um curto espaço de tempo. Você não vai conseguir, como é que fala, deixar todo mundo ao mesmo nível de transformar a educação, porque ele não possa haver um sistema de cotas. Você pode, a gente vai entrar com dificuldade, vai levar mais tempo, mas você botou, tipo, acontece para todo mundo no bolo. Tipo, vou dar um acesso que por meios naturais, que às vezes pode acontecer na sociedade brasileira, mas a sociedade pobre hoje periférica não pode esperar mais para ter essa questão de acesso ao ensino. Então, se as cotas tiverem que acabar, mas às vezes de forma gradual, né, a gente vê um impacto, faz. A questão da economia me deu muito isso da questão da análise. Faz uma estimativa, então, como é que está o ensino, as notas do Enem do ensino público no decorrer dos anos foram melhorando em relação às escolas particulares? Então, até onde que você pode enfraquecer esses casos? Como é que está a questão dos professores dentro da rede pública com a rede particular? A gente tem aqui vários pontos assim. Então, a UFJF me ajudou. Eu acredito que, vou te falar assim, na formação me ajudou no currículo que você tem, mas eu creio que a minha passagem lá, eu posso estar sendo prepotente, mas eu acho que eu ajudei mais a instituição do que ela me ajudou. Isso em relação assim a ter alguém, de onde eu vim, apesar disso, minha mãe, claro, mas minha família por parte de pais era descendente de índio, né? Os indígenas. E aí, nossa, gente, de onde vem? Meu pai e minha mãe estão de casa, meu pai é motorista aposentado. Então, foi importante ter, falar das ideias. Tanto que, poxa, os professores chamavam de Zebu lá depois num momento assim, tipo, de amizade, que os caras entendiam assim e tal. Mesmo às vezes não concordando com algumas coisas, eles viam, alguns ali viam a importância da pluralidade naquele ambiente ali e tal. Mas assim, vou te falar que ainda, tipo, se você olhar assim na sala ainda tem poucas pessoas trabalhadoras assim de fato, poucos negros na universidade. E tem bastante. Eu acho que a UFJF tem um papel importante nessa questão do intercâmbio, né? E a gente tem, tipo, tem vários amigos lá, Angola, Cabo Verde, Costa do Marfim. Tipo, fiz vários amigos assim de lá que em algum momento a gente fez alguma matéria junto, entendeu? Pô, já até morreu, rapaz, de Cabo Verde, pô, já não tá assim. E aí, é isso. Teve uma importância assim, né? E essa questão aí, nossa, gente, eu vou tentar ser breve aqui, senão esse bate-papo aqui ia durar 1000 anos. Essa questão econômica do hip hop, essa questão do hip hop e economicamente, a gente pode trazer várias questões assim do ponto também dessa, a gente pegou essa transição de um poder aquisitivo melhor das periferias dos anos 2000, a gente pega também essa mudança. Porque o rap também fala muito de cotidiano. Então a pessoa antes não tinha, tipo, o rap dos anos 90, lógico, tem toda essa questão da luta por igualdade e tal, mas o cara começa a ter um acesso e começa a ver um mundo que ele pode querer ter também. Então isso vem trazendo para as letras, estava até conversando isso hoje, né, com os meninos que eles curtem trap e tal, os caras da antiga não gostam de trap porque é questão de momento, né, são ciclos. E dá para caminhar todo mundo junto assim, né? Fazer o que tem que ser feito, de manter as raízes e, né, também buscando essa melhoria de vida, né? De ter a grana e tal.
Eu vou anotar que eu não quero perder para a gente chegar nisso, mas eu queria também entender o porquê que você escolheu a economia. Então, o que aconteceu? A economia, assim, cara, depois que eu conheci o curso, você consegue entender um pouco melhor. A economia da FJF é diferente, né? Vocês têm linhas, a gente tem linhas de universidade diferentes. A UFJF ela é ciências econômicas, então ela trabalha muito essa questão de formação do pensamento econômico. Não é essa questão de programação econômica, tipo de você dar previsibilidade. Bom, tem economias que vão até o cálculo 3, na UFJF ela vai só até o cálculo 2. Ela visa muito essa formação econômica brasileira, formação de pensamento econômico. Você vem dos... Aí ela traz aquela questão física. Tem matérias na sociologia que ela vem trazendo aquela Durkheim, Weber. Você está fazendo história também, né? Se for história econômica, tem história econômica também. A história econômica é obrigatória lá, sociologia e política é obrigatória, a nossa instituição de direito é obrigatória. E ela dá essa questão do pensamento do ser nas decisões econômicas, não só pela questão financeira, né? Você comprar isso, você tem que guardar isso, me desculpe meus amigos da administração e contábeis, que você, eu preciso, eu quero ter esse objetivo, eu preciso guardar esse tanto de dinheiro, você tem dentro de uma caixa. A economia também, mais para frente, ela vai na pós, no mestrado, ela entra nessa parte de econometria, né? De dimensão, uma tomada de decisão do público, uma tomada de investimento, quanto tempo o investimento retorna, quanto tempo você consegue gerar um impacto positivo através de uma ação, que essa parte mais de cálculo da economia. E também o que difere um pouco da economia é essa questão do custo de oportunidade, né? O custo de oportunidade é assim, vamos supor, você quer estudar ou você quer trabalhar. Você está trabalhando para conseguir dinheiro para comprar essa coisa, um emprego comum sem estudar. Mas você está estudando sem trabalhar. Mas quando você estudou, você conseguiu um emprego muito bom. E aí a sua renda já começa a ser essa questão de custo de oportunidade que acaba sendo a economia de comportamental, né, de cada pessoa. É massa. Porque a economia ela parte do pressuposto de você ter equidade, ela parte do pressuposto que todos os recursos são escassos. O tempo é escasso, o dinheiro é escasso, recursos naturais são escassos. A economia vem para poder dar uma equidade como vai equilibrar melhor. Aí a galera das políticas públicas consegue. Porque como é uma coisa muito complexa, igual você vai ter uma tomada de decisão para uma praça. Você está envolvendo uma cidade inteira, né? Você não gosta dos gostos pessoais daquela pessoa. Aquela pessoa, às vezes, ela não pratica esporte, ela gosta mais de ler. Tanto também essa questão de saúde, coisa, você tem que atender. Por isso que nessas questões, puxa um pouco a política, um governo toma uma certa medida. Muita gente é contra, muita gente é a favor. Mas aí, essa tomada de decisão, tem todo um estudo para ver quantas pessoas vai impactar positivamente. Tem essa questão muito de gosto pessoal, gosto de pessoas, porque gosto pessoal e gosto no geral. E tem que trabalhar também essas questões mais básicas, né? Que a gente pode gostar de várias coisas diferentes, nós três aqui. A gente tem que ter acesso. A nossa saúde é a mesma, nosso acesso à educação tem que ser a mesma, e nosso acesso à alimentação tem que ser o mesmo. Para frente, mas é bem complexo em relação a isso. A economia me ajudou a me importar e chegar ao mundo, né? Às vezes entender as pessoas, às vezes o cara tá no mundo e você fala, nossa, o cara tá falando bosta. Mas aí você consegue chegar, você tira a realidade dele. O cara não tem consciência de classe, fazer o quê, né? Mas ele está no mundo que ele não teve acesso a isso, não teve ninguém para combater ele desde criança. E aí ele consegue se fundamentar naquilo até depois de velho, e depois para ele entrar no embate social, até ele mudar de ideia, ele entender que as coisas não vão de acordo só com o que ele pensa, o bicho dele, e toda uma sociedade para ser atendida. Essa é a importância. Mas é multidisciplinar.
nada. Não, a economia é assim mesmo. Eu não tive, de fato, Será? É uma coisa. E tipo, a gente tal, beleza, a gente está falando dessa parte de pensamento econômico. Aí você pega do Carl Weber, aí você, Maquiavel, a gente tem acesso à estrutura da Marx, aí, de repente você está numa economia monetária, que você, a taxa Selic vai impactar em quê no seu dia a dia do curso? Vai impactar no que? Na sua compra do seu calçado hoje, na sua poupança que você quer fazer para você estudar amanhã. Aí você vai estar tomando uma decisão. Aí, você está numa matéria de estatística, quanto tempo o cara do saneamento básico vai chegar para isso tudo? Quantas variações na estatística? Você vai fazer uma inferência estatística, você tem que escolher um grupo de 2.000 pessoas para você espelhar para um país de 200 milhões. Quais são as variáveis que você tem que achar de pessoas diferentes para você conseguir atender? Eu queria ter entrado mais preparado assim, para poder meio que aproveitar melhor o curso, entendeu? Mas não, eu fiz tudo as condições vencendo, né, depois de muita coisa. Às vezes eu faço um roteiro, assim, e aí a conversa vai forte, eu fico pensando, da próxima vez eu vou estar fazendo tutorial sem fazer roteiro. Porque por conta disso, a gente está conversando agora, eu já quero entender o que isso impacta na sua vida. Mas aí, no meio disso tudo, você me falou que veio de uma política pública, né? O Igual foi apresentado para você por meio também das políticas públicas. Então, é muito engraçado. Eu fui me apresentado ao hip hop pela rádio, pela coisa, mas sem saber o que era hip hop. E aí, eu aprendi através da associação mesmo que era hip hop. E aí, hoje você foi educado, né, pela Universidade de Eduardo para poder também ter uma organização dessas políticas, mas o quanto isso é potente, porque diversas vezes a gente era as pessoas que só eram impactadas por essas políticas. De repente você está em outro lugar com uma pessoa que também pensa essas políticas. E eu queria entender o que tem disso nas suas letras. Vou te falar que as minhas letras assim, nossa, a gente pulou um pouco o período do hip hop aqui, só um minuto. Deixa eu voltar. Antes de eu falar assim das questões das minhas letras, deixa eu só voltar nesse ponto da minha identificação com o hip hop, as periferias, eu saber me situar e olhar, a situação do negro mais difícil do Brasil vai ser mais difícil, porque eu tenho uma aparência, beleza. E aí, essa minha questão também das ações sociais, dos projetos, mano, um dia se o Miranda tiver em Juiz de Fora, vocês trazem o Miranda aqui, velho. Nossa, uma das melhores coisas da minha vida foi estar no Review e ser aluno do Miranda por 8 anos. Que isso, eu tive vários professores em massa, né? Varão, quando eu comecei, lá no Monte Castelo, para ter de igreja e tal, os rapazes lá, o Jagal em si. Mas como eu era mais jovem, eu não entendia muito. Então eu tenho balas, as minhas letras assim, ainda é um pouco complexo que eu tento. Tem muitas rimas intrínsecas minhas, que são de coisas minhas que ninguém vai entender. Que, eu acho que não lá fora, mas você fala com uma pessoa, esse cara tá viajando, não tem nada, não conhecia. E aí, mas eu tento, já colocar conceito econômico nas letras, mas sempre voltando para essa questão assim, do hip hop como aquela incentivo, aquela parada da superação, do dia a dia e tal, e sem perder assim um pouco da minha identidade. Tem uma música que eu falo exódio, que eu canto exódio, né, que eu falo de ótimo de Pareto, que é uma coisa voltada para a microeconomia, e quando você começa a estudar essa questão das políticas públicas, né? O exemplo assim, inicial a gente usa lá para o equilíbrio de duas pessoas, são duas pessoas no quarto e uma fuma e a outra não. E aí, o quanto que a pessoa que não fuma é impactada pela que fuma. E o ótimo de Pareto, ele consegue chegar numa inclusão onde ele dá a equalidade, que meio que é uma política pública para o cara parar de fumar, e para a pessoa que não é fumante não entrar no vício, ela também não ser impactada. E aí eu faço uma referência em uma rima minha, que são as coisas. E aí eu misturo anime, economia e
a coisa da minha vida, coisa que eu vi na rua dos outros. E eu fico, nossa, minhas letras não foram Recentemente ele largou o ódio por falar de amor. Eu acho que chega pra todos. Chega. Esse momento chega pra todos. Mas aí, e as minhas letras são muito, tipo, eu acho que assim, eu nem penso muito, fazer uma letra, vou fazer sucesso. Que eu tenho a noção que as minhas letras, como eu trago coisas minhas dessa vivência como um todo, são letras muito pesadas, assim, elas carregam muita coisa, sabe? E aí eu nem faço muito aquela questão de entende, compartilha, e às vezes a pessoa tem a última que eu lancei que é muito legal, que chama Cândido Miguel, eu sou, tipo, tenho respeito a todas as religiões e tal, mas essa questão de ser cristão. Que aí eu falo assim, eu cuido das rosas, trabalho focado, mantenho um pique, uma rosa pode ter dois lados, Santa Teresinha ou Afrodite. Desses dois lados da rosa, né, antes eu falo, a abelha operária no corre do mel, cuido das rosas, trabalho focado, mantenho um pique, uma rosa pode ter dois lados, Santa Teresinha ou Afrodite. Olha só que referência maluca. Santa Teresinha foi uma santa, né? Ela foi se caracterizada por cuidar, assim, ela quis sair muito cedo de casa para cuidar, e ela tinha essa questão das rosas, né? Os milagres delas tipo, você está em lugar que rosas de plástico, elas têm o cheiro da rosa mesmo originária, ela tem muitas questões de cura e tal. E aí, dentro do catolicismo, eu gosto muito da história de Santa Teresinha, né? Que ela cuidava, tem a Santa das Rosas e tal, e tem esse lado bom. Aí eu falo Santa Teresinha ou Afrodite. Eu sou de peixes e Afrodite é o cavaleiro de peixes, o cavaleiro do zodíaco. E o poder dele são as rosas diabólicas. E eu falo, uma rosa tem dois lados, Santa Teresinha ou Afrodite. A cabeça do artista. E aí, beleza, pra mim falou, caralho, que rima foda. Mas pra uma outra pessoa não quer dizer porra nenhuma e a pessoa vai achar, pô, esse cara tá louco. Enfim, é isso. Eu acho que é o X da arte, né? Mas nessa letra eu falo, eu até falo dessa questão, já falei muito de ódio, irmão. Essa daqui é dedicação para os caras que morreram por crime, ou para depressão, é aplaudir quem já venceu e ajudar quem não tem condição, é de coração. Todos os meus versos são verdadeiros, a fé em quem morreu por mim um dia e ressuscitou no terceiro. Essa rima eu escrevi perto de Páscoa e um amigo nosso do Esplanado suscitou assim. Aí tipo, e foi, aí tipo, junta coisas minhas com coisas que acontecem. Mas sabe, não é nada assim muito. É sim, não desmereça o seu trabalho. Não, tipo, eu gosto, é bacana, mas tipo, é bacana no meu mundo, né? Eu posso obrigar. Olha, sempre tem que achar foto. Não, eu acho que é muito importante, acho que a gente se expressa de forma diferente. Todas as pessoas, elas arrumam uma teoria minha do meu coração. Todas as pessoas, elas arrumam um jeito de se expressarem no mundo. Às vezes pela dança, ou pela música, pelo poema, pelas coisas que ela lê. Acho que hoje é até mais forte pela internet, pela questão da internet, né? As pessoas colocam a cara, fazem os filmes. E aí é o jeito que ela, mesmo não fazendo esse espaço de artístico, mas se expressa. Então eu acho que todas as expressões são válidas. E aí eu fiquei pensando nisso, nessa pergunta das letras, porque a minha censura, expressão, é as coisas que você quer comunicar no mundo. Da mesma forma que aqui tem, acho que é o mesmo viés das políticas públicas, é como a gente tem acesso ao mundo. Então, eu fiquei fazendo essa comparação com o caso. Para mim isso é muito foda, porque você está nessa perspectiva, sabe? Acho que enquanto pesquisador da área também, de entender até onde a sua arte ela tem a capacidade de acessar e mudar outras pessoas. Esse viés de uma política, não pública, mas muito política. Fora outras transformações, ele já está atravessando o roteiro, mas enfim, todas as outras transformações sociais, sabe? É ter vindo de uma política pública e conseguir proliferar isso. E a gente conseguiu também muito, tipo, eu, assim, acho que agora, em 2012, não sei, são 24 anos, né, de hip hop. Eu comecei a gravar em 21. Então já tinha toda essa questão da dança e já tinha essa questão também, uma coisa que foi muito importante na minha vida, além do Remil, foi fazer parte do quadro de pessoas do Educarte, da crise do hip hop educação, de a gente estar na dança e tal. Eu me via muito bem assim também dançando, conseguindo. Eu me notabilizei assim como Zebu
para o mundo assim através da dança, né? Através de estar nos lugares, batalhas e tal, e estar no Remil assim, como o Remil tinha coisa de, o Remil tem uns aqui, reconhecimento assim meio que nacional também, né? Meio não, é totalmente nacional. A gente conseguiu caminhar num respeito muito grande, graças a Deus me presenteou com isso, em poder fazer parte dessa expansão do Remil para o Brasil, entendeu? E é isso. O que é o Remil? Assim? Rapaz, o Remil, cara, o Remil surge, você tem alguém do Remil aqui? Só o não chegou bem, não? O Remil surge, cara, é uma divisão de dentro do grupo Expressão e Arte, né? Que o Remil são as iniciais dos meninos que iniciaram o grupo, né? Que era o Renato, Miranda, Yuri, Wesley e Lucas. E aí eles tiveram que eles queriam uns outros objetivos, né? A dança de Juiz de Fora, assim, as danças urbanas em Juiz de Fora, pela proximidade do Rio, as pessoas que vêm de fora dançar aqui e os pessoais até do turista e expressão iam buscar pessoas no Rio de Janeiro, Petrópolis, que tinham bons grupos, até no próprio Rio mesmo, as pessoas que vinham. O Miranda foi um cara que pensou fora da caixa e ele buscou aquela linha de São Paulo, essa questão do hip hop. Dentro das danças urbanas tem várias divisões, né? A gente tem o break, né, que é a dança 01 inicial, é a dança oficial do hip hop, né? A gente tem que ressaltar isso aqui. E tem os outros estilos, né, que dentro do estilo. E aqui em Juiz de Fora ela buscava muito essa questão do videodance, essas músicas mais do comercial. Os grupos de dança iniciaram aqui muito essa questão de... A Enterprise, que é dos anos... começando dos anos 80, eles buscavam mais rasteiro, eletrofunk, Miami Bass. E aí depois essa galera dos anos 2000 ficou muito forte, em Juiz de Fora, eles lançavam muito músicas de boy band, assim, sabe? Backstreet Boys, aquelas músicas que estavam mais... dançavam Britney, Spears, essas coisas. NSYNC era muito comum das pessoas dançar. E aí vinha progredindo essa questão de videodance, né? Que era uma dança mais voltada para estúdio. E aí o Miranda trouxe essa característica do hip hop dance, que era uma questão mais underground, assim, dessa vertente para São Paulo, né? O Remil se inicia em 2005, eles fazem um evento, uma idade, tudo e tal. Isso eu já dançava, estava dançando com outras pessoas na Zona Norte, seria dançado com, não sei se eu estava com o Rodrigo. E aí depois, eu entrei no Remil em 2008, eu fiz de 2008 a 2015. Você tinha quantos anos, mais ou menos? 2008, eu devia estar com... Eu estava com 17 anos. E aí, essa questão das viagens e tal, abriu muito assim, né? Essa questão de estar. E essa galera do Enterprise, eles chegaram a dançar longe, eles tinham bastante conhecido, eu acho que eles foram até na época também. Mas essa questão de desbravar, assim, a nível de conhecimento Brasil, assim, foi por Remil, assim, porque a gente se classificava para os maiores eventos do país, entendeu? Igual na época de Camp, que foi a minha última apresentação no Remil, a gente era o único grupo de Minas a apresentar no showcase do Camp. A gente, no Internacional de Curitiba, a gente era o único grupo da Zona da Mata que conseguiu se classificar para o Então os meninos foram chegando. Eles estavam individuais mesmo, né? Israel, Valor, chegando até a fazer apresentações internacionais assim. E aí eu fui deixando a dança assim, eu perdi ela um pouco, porque aí em 2016 eu entrei na faculdade, né? Aí trampo, coisa, aí relaxado. E aí eu fazia mais essa questão dessa parte mais social, assim, dos colégios. Era jurado em algumas batalhas, dava algumas aulas, como chamava, né? Tentava dar essas palestras. Tanto que essa questão do Djonga, eu conheci o Djonga em 2014, no Educarte. Então, o Remy é um MC de Juiz de Fora. O Djonga veio a primeira vez aqui, ele ainda não tinha som pronto, ele veio para fazer a segunda do Remy. Quando ele voltou em 2015, aí que ele tinha
ele tinha uma música e tal. Aí, tipo, a gente surgiu essa amizade que eu sempre tive muito essa questão de fomentar, de estar compartilhando. E isso foi em 2014. E com o Rebel a gente tinha muita conexão com o pessoal de Belo Horizonte. Assim. Então, quando a gente veio assim, a primeira vez, eu troquei ideia com ele que quando eu ia para Belo Horizonte, eu ia para a Zona Leste também. A gente conhece futebol, eu sempre compartilhando as paradas dele e surgiu essa questão da amizade. E assim, aí os meninos também, eles, o RT também faziam parte desse projeto. E o Diogo também deu ele até fala depois, ele tem essa noção que o RT deu um start nele, né? Não saiu do cena, né? Que o RT também falou, ele comentou para a gente depois, mas a primeira apresentação do Diogo como rapper fora de Belo Horizonte foi aqui de fora. E ele viu, cara, teve a apresentação dos caras, o RT veio pra caramba, então ele ficou impactado, tipo, de falar assim, pô, tem uns caras no interior que estão fazendo coisa boa e tal, e aí até o RT foi crescendo e tal. Aquele show de 2019 que eu participo, eu ainda não era MC, mas eu tinha essa questão de estar no encontro, de fazer uns free. O RT já estava começando a crescer e ele fez uma participação no palco, né, desse evento. E aí o Diogo sempre tinha, como a gente já era meio que amigo assim, quando a gente está junto nos shows, tem uma parte da música dele do BK que ele deixa fazer o freestyle, né? E aí um dia, nos outros shows dele aqui, outros meninos faziam, que eram o Breaks, o Jamalzinho também sempre fazia os free. E nesse dia lá, só tava eu, o Everton, o beatmaker e o RT. A gente foi junto lá nesse dia. Aí eu falei, daí também, eu faço embaixo. E era isso, a gente sempre. E aí daí surgiu assim, essa conexão. Então, é um presente para mim também, né? A gente ter uma pessoa que foi chegar onde chegou, né? E a gente, meio que a gente tinha muito essa questão do hip hop, do rap, daquele espelho norte-americano, né? Principalmente dessa questão dos anos 2000, assim, essa questão do câncer, do cara que é um carro. A gente sempre ficava viajando, mas, tipo, no Brasil não vai ser possível o cara ficar rico e tal. E a gente vê assim, cara, tipo, como o Djonga ter essa questão de fazer a grana, ter os carros maneiros e tal. Eu sempre, quando eu consigo falar com ele assim, eu sempre falo isso para ele, pô, mano, você fez o que muita gente queria concretizar da minha idade, assim, na época que via, assim, ele tornou realidade que poderia ser um sonho. Assim. Mas é mais lindo, não é muito o estado do né? A gente tem essa questão do eixo, né? Mas bom, você vê, tem a galera dos anos 80 que já estava dançando, tem o P, a galera que já fazia rap, essa questão mesmo de. Tem essa característica, né? De o que está na cidade é bom, o que está no interior não é tão bom assim. E serviu para quebrar esses paradigmas também. Eu acho que tem seu nível de importância, mas porque o comercial de Minas nunca foi o ligado ao urbano, né? Sempre foi ligado ao interior, rural, então aquilo que vende muito. E ainda é. Porque a gente, assim, de fora ainda é uma bolha muito bolha, né? Fora no caso de amor e ódio no mesmo grupo. Mas o interior de Minas ainda é muito sertanejo. O interior de Minas ainda é muito rural, ainda tem outras. Ainda vende muito. Essa questão de. Aí, às vezes eu fico até meio assim, eu falo, às vezes, de ter muito tempo assim no hip hop, aí tem essa questão da formação, e você vê como as coisas funcionam, e você identificar, nossa, você fala assim, que merda. Era melhor nem saber como era o funcionamento disso, que não fica bolado. E saber que, tipo, é legal, você sabe de tudo. Não posso fazer nada, não sou rico. Às vezes o cara não sabe de porra, não, mas tem dinheiro, aí ele se impõe. E aí a gente fica, bate aquela peça de caralho, porra, a tosse do papo. Por isso que vale a pena se animar, às vezes, também em algumas situações. Eu tenho algumas coisas que eu estou se animar. Esse eixo que eu estou, eu não sabia não tem pessoa. Quero começar bem. Mas sabe outra coisa do problema, assim, que o pensamento no curso de ciência econômica vai te dar, que tudo que você vai fazer na vida, ele precisa, não tão tecnicamente, sim ou não, de uma viabilidade econômica. E
você precisa de ferramentas econômicas para fazer aquilo dar certo. Mesma coisa que você não tem R$1, mas se você precisa de um tempo para se organizar no seu dia, você vai ter que ver essa questão do custo de oportunidade para você, vou arrumar minha casa nesse tempo X, mas se eu fizer isso, esse lazer aqui, eu vou ficar bem? E se eu gastar esse dinheiro com uma roupa nova, eu trabalho muito feliz com roupa nova, mas eu tenho que economizar para isso. Então, ela vai te dando essa questão da oferta, demanda do seu tempo todo, e tipo, aí é que acaba no seu dia a dia, pelo menos para mim, né, que tem a formação, eu começo a pensar assim, para tudo. E é uma merda, tem hora. Nossa, eu deveria falar disso não. Eu não falo disso não, mas não, mas é sério, assim, você falou disso, eu fiquei lembrando comigo na história, que a gente queria um filtro mesmo para enxergar as coisas. Então, às vezes acontecem grandes coisas, grandes catástrofes, ou isso até não é a sensibilidade da questão, mas é a racionalidade do ato, que você vê assim, passa. É um momento só. A gente não consegue dar essa historiadora, talvez estamos agora, do desenho, do jeito que tem que ser visto, porque a gente tem uma ideia de tempo, não é distorcida, mas é a nossa ideia de tempo já não está mais dentro da social. Essa questão da história também, da economia, a economia é um doutor de doença que já aconteceu, que ela vai, pelo seu momento que você teve, você buscar ferramentas que, se acontecer de novo, você não sofrer tanto. Mas eu fico propondo desse jogo que às vezes não curti os momentos tão bons das coisas. Quando tá tudo muito bom, a gente não curte tão bom porque a gente sabe que passa. Você sabe que passa, às vezes a gente tá no. Nossa, acabou. Por exemplo, quando você me pega no Lula é eleito. Eu sou muito feliz, eu pode. Você sabe que o momento passa, porque sabe que aquilo roda, a roda gira, as coisas mudam, a percepção das pessoas de mundo mudam, e aí de repente pode vir um outro extremo direito também tão potente quanto. Enfim, a gente sabe que as coisas elas giram, elas relacionam. essa questão também, a questão da política hoje, a política no Brasil hoje é muito amarrada em alguns nomes, assim, não estou falando assim essa questão da esquerda e da direita do Brasil. Tem uma galera que ela vai seguindo esse rito. O Brasil ainda acaba meio que é o pior, e de fora é pior ainda. Eles vão seguindo aquele rito, que é uma galera que o de cá ganhou, ele já consegue jogar de lado, ele tira o que ele quer, o outro do lado, a extrema direita do outro, a gente consegue estar com eles também ao mesmo tempo. E é uma questão de. O jogo é esse. Enfim, até uma pergunta meio direcionada a isso. Mas eu queria aproveitar que a gente está falando desse Brasil passado na dança, dessas influências do que é ser. Porque assim, você sai do Rio de Janeiro e vem do interior, de fora é interior. Então você já tem um trânsito. E quando você começa a experimentar essas viagens com a dança, sabe? O que isso tem de impacto? Como você vai sentir isso, sabe? No formador. E de repente não tem internet, a gente está falando do espaço que não tem internet com facilidade. Aí você vai, aprende lá fora e volta, distribui isso. Sabe como que é isso para você? Essa questão de mudança, assim, numa cidade muito grande, para uma cidade de passada de interior, e assim, uma cidade que eu fiquei mesmo de fato impressionado. Curitiba é muito bom, hoje Joinville é diferente. E São Paulo tem toda aquela questão também. Eu nunca fui no Brasil, eu cheguei, mas norte, assim, aí eu já não tenho essa noção. Mas a gente sabe de Brasil, assim. Mas uma questão que todo mundo fala, apesar de ser Rio, e é uma análise que eu sempre faço para as pessoas, de Rio para Juiz de Fora, numa escala menor, se você for ver, porque Rio de Janeiro era capital, movimentava muito dinheiro na época de Império, mas se você for prestar atenção, em Juiz de Fora, ela tem um meio de favelização muito parecido com o Rio de Janeiro. De pessoas que vêm para fazer a construção. Essa questão também de ser ter sido uma cidade do caminho do Império, né? Ela tem muito desses reflexos, né? Todos os bairros de fora têm zonas periféricas, né? E você consegue enxergar essas diferenças. O próprio Monte Castelo mesmo, lá as ruas muitas são mascaranhas.
Então tem uma área do Monte Castelo que você vê que é uma casa, são casas muito bacanas. E você anda um pouquinho, você está ali no Jardim Cachoeira, que tipo, são casas muito menores, então você consegue enxergar nisso uma proporção muito reduzida, né? De relação níveis, acho que realidade, essa questão da diferença de língua, a Chilô também mostrou isso, né? Uma questão grande, que pô, Juiz de Fora é a 9ª cidade do Brasil e pessoas morando em área de risco. O Esplanada ali era a cara, mano, a gente, de jeito que foi construído essa coisa. E aí foi, isso aí, pano para manga, né? De até você falar assim, você está lutando contra a casa, né? Pano lá. Foram lá, viram aquela situação, ninguém, a questão, pô, beleza, ficou legal, fazer a pintura, mas se você bater o olho ali, você vai ter uma noção, que as casas eram tudo por lá, se descer uma, desce todas. E eu vi puxando, segura na mão de Deus, não vai chover o tanto que acontece. E choveu. E aí, como é que foi? Rapaz, eu até uma cidade que tem um plano diretor de 2001, a gente espera o quê também? Inclusive, o Esplanada foi notificado pela Defesa Civil Deve ter sido da época que eles estão fazendo o plano diretor. Vamos notificar aqui. E até hoje não foi atualizado. E aí, o que acontece, gente? Desculpa, você tem acesso a todos esses, mas essa questão política pesa muito ideológica hoje, que é uma merda. Por quê? Tá, beleza, a gente, era para você ter um governo de Minas, um governo federal. Essa cidade aqui, ela tá com risco. Vamos fazer um fundo para a cidade de risco? Vamos deixar máquinas ali, porque a defesa, pegaram a defesa civil de Juiz de Fora, só achou que a defesa civil de Juiz de Fora não estava na mão. Não tinha máquina direita, não tinha contingente, teve que pegar aluno recém-formado da geografia para fazer análise. Análise das pessoas. Tinha esse problema, assim. Mas um fundo com mais máquinas, mais profissionais da defesa civil. E essa movimentação ainda não está feita. Agora tem chuva de dezembro. A gente já teve a sorte que a chuva de março que fecha o verão Não veio. Ela veio. Porque se ela tivesse vindo também, recorrentemente. E a gente tem que pensar nisso, nessas questões, né, voltadas. E o hip hop é isso também. Então, a base do conhecimento, a ideologia do hip hop é essa questão de você dar poder, conhecimento político para as pessoas lutarem porque elas acreditam e o entorno delas, né? E não é só e não fazer. Por isso que às vezes gera esse conflito de gerações, assim, né? Porque o cara faz um rap mais ostentação, ele sai um pouco do que é você ter o rap como ferramenta de cobrança para a melhoria de um certo nicho da sociedade. E essa questão, e hoje a gente também, eu venho muito com isso também para não exercer essa questão se perder, né? Porque é político, né? Tem a tendência esquerda, né? Tem coisa rap de não existe. Também, né? Não existe. Eu não vou dar minha opinião. Eu não queria saber, mas não existe, tá? Você que fala. Se acreditar nisso, meu filho, igual você acreditar que o cara é liberal na economia e conservador no discurso, isso não existe. Criar isso agora. Partir. É a capoeira de Jesus, é a energia. Só que ela não é mandada, vai te dar aqui, ó. Muito bom. Não vou pesar o que eu chego. Mas eu acho que ele pega o desformete de ativador, sabe? Rapaz, se eu fosse mudar assim, eu estava pensando nessas questões de posicionamento nas redes sociais, assim, eu sou muito tipo. Você controla nas redes sociais? Não, nas redes sociais hoje, eu estava vendo o histórico, era para mim ter 12 mil seguidores. De tantas pessoas que falam. Mas fala, porque eu não aguento. Porque às vezes eu mostro pontos que as pessoas não querem ver, cara. Eu mostro pontos que as pessoas não querem ver. Isso também serve para o lado assim, que eu tenho uma inclinação. Que a esquerda brasileira hoje ela erra muito, dentro da universidade principalmente, dá aquele negócio lá muito bonito, mas quando a chapa esquenta também não sobra um.
volta pra casa do pai, volta pra não sei o que lá. Exato. Ah, nunca nem vi esse pessoal. É porque quando a coisa aperta, porque é isso, né? A Juiz de Fora ela foi, né, edificada muito também e mais urbanizada depois da universidade. Aí a galera vem pra cá estudar. Só que a galera vem pra onde voltar. A gente que é daqui, quando acontece esse tipo de coisa, a gente tem que lidar com as coisas que estão aqui na nossa cara. Então não é só me mata, às vezes entrar dentro do ônibus e a pessoa está discutindo assim, um monte de coisa. Graças a Deus, vai fazer um ano que eu passo por isso, que eu tô bem. Tem uma coisa lá, você já. Como é que fala? Já pegou o 549 pro boletão da UFJF no horário do E dia? eles só vão bater na gente. E não é porque eles têm um estereótipo. Assim, a universidade, ela faz, eu acredito dentro do prédio da universidade, ela faz parte do Juiz de Fora, mas ela é um livro que não é Juiz de Fora. É uma situação pública que não atende o público Não como deveria atende fazer. Juiz de Fora. E aí a pessoa fica batendo boca, aí você entra no outro e só te mata. Porque imagina que quem é universitário ali é um imaginário mesmo social. É a galera que está no entorno ali de São Pedro. Quando você vem lá no Monte Castelo, você pode ser universitário, pegar 2 ônibus, cabos da universidade, você vai apanhar. 7 horas da noite, você pega outras pessoas que te matar. Então, você não pode estar aqui, você não pode ocupar nesse lugar. E faz um pouco, né? Infelizmente, faz um pouco desse imaginário aí, você não vai. Outro ponto. E quando aperta, os universitários não vão, né? Essa outra camada, vai embora, né? Bom, agora não moro mais, moro aqui perto. Aí a família conseguiu, né, através de amigos, né, conseguiu um aluguel barato aqui no centro, né, devido também à ação de amizade, lá de família da minha irmã, do esposo da minha mãe e tal. E as coisas melhorando também. O pessoal vai crescendo, vai todo mundo. E morar aqui também, uma das grandes decisões, quando a minha irmã chega em São Paulo, vi um apartamento no centro, tem também toda a questão médica da minha mãe, a logística para eles assim. A gente vai mudar para o centro, falei, nossa, eu vou pegar bem menos ônibus, pai. Isso pesou totalmente na minha decisão. Eu trabalhei no CRAS Vila Lavo Costa, olha só. Trabalhei no CRAS Vila Lavo Costa em 2019, inclusive. CRAS Vila Lavo Costa fazia faculdade na UF e morava no Monte Castelo. Olha a luta. Era um ônibus, Monte Castelo, centro, vila, centro, FJF, centro, Monte Castelo. Estava pegando 6 ônibus por dia. Eu estava ficando 4 horas e meia dentro de ônibus, dentro de ônibus com ponto. Nossa, eu falei, mudar para o centro é agora. É aonde que é? Que não muda não, amanhã. Só que a roupa do corpo, né? A gente vai trazer amanhã. Rapaz, nas vacas amadas, quando não saía do Monte Castelo, eles rasgavam a pé de barco das águas e ia para o UFAP. Que não tinha dinheiro. Desse jeito. Sem dinheiro. Olha, eu juro que você fala que não vai dar hoje, não é mesmo. Tem que ter não é nem força de vontade, não, mas assim. Gente, é muito degradante, mas acho que é uma outra visão também. Mas tipo, essa questão de eu ir, que tipo, não condição, né? Saúde, tudo novo. Eu vou chegar em casa, vai ter uma água quente e uma comida para mim dormir na cama. Essa bronca dá para segurar. Eu não poderia cobrar isso de um cara que, às vezes o cara não comeu direito. Não tem essa condição, essa estrutura. E esse cara que não vai ter essa estrutura, ele nem chega na UFJF. E também é outro ponto. É outro ponto assim, a se discutir. Aí nos meus últimos anos de UF lá, pai, tem um cabelo que chegou do Porsche. Do Porsche branco, ó. Os caras lá, os outros saíram playboy, mas esse marca aí, esse Porsche é outro atrás. Eu falei, porra, é um Porsche. Eu falei, porra, é um Porsche, cara. Vamos começar a conversa da base? Ótimo, você tá doido? Podia ser de segunda mão, que não deixava de ser o carro que era. É porque eu acho que é isso, você está deslocado, socialmente. E aí, imagina como essas pessoas são recebidas no mundo deles. Muitos não gostam. As pessoas acham que o curso de economia, aí vieram, na época, ver aquela missão de economia lá.
muitos deles falavam, você não serve para nada, sei lá, não, só queria falar de juros, de investimento, não sei o que lá. Aí você vai num curso lá pesado, vai na sociologia lá, nossa. Aí tem a história HPE, né, que é a formação de história do pensamento econômico, tem 1 e 2, que tipo, tem 1 e 2 que são pensamentos econômicos, tipo, do que o cara, aí eu ficava zoando, né, que era fofoca econômica, do que um cara apontava de erro no plano econômico do outro, aí tipo, o Keynes, o que ele apontou de erro no Marx, o que o Marx apontava de erro no David Ricardo, no Adam Smith, eles iam, tipo, era textos de uns falando um ponto de outro do que era a melhoria, assim. Mano, e você te dá toda você falou de estabelecer um posicionamento político hoje, como funciona. Você fala, essa questão do Smith, né, que era um liberal e tal, aí você pega o Maquiavel, que tinha toda uma leitura, né, da questão francesa, do período e tal, que tipo, são coisas que funcionam para ele até hoje, né, essa questão de como o mundo se dá, na questão de um líder se portar, o próprio Maquiavel foi um preso político, né? Que ele foi acusado de ser um antigoverno, das obras dele. Não, só estava meio que ele era funcionário público, eu estou retratando o que está acontecendo no período do momento, né? E aí a galera se desaponta muito com o curso assim e sai fora. Não é isso que eu quero. Vai ser instituição de direito, nossa, olha só, essa de sociologia que a gente tem do Durkheim, já me bom demais, mas Durkheim, Weber e Marx, tinha um outro, era a gente da economia com o pessoal do jornalismo, nossa, era só briga. Aí o cara da história econômica aí já era uma matéria voltada para a economia, né? A gente não estava indo no CH, tipo, instituição de direito, que é a galera do direito, administração e economia junto, a sala com você, nossa, era o pau quebrando. Essa questão de Estado de Direito, que você as discussões passam dessa questão de Estado de Direito, de você se portar como um profissional da área e você conseguir manter essa questão do Estado de Direito e transmitir isso para o resto da sociedade. Nossa, pau quebrar. Nossa. Vontade, deixa eu falar. Às vezes eu dormia na sala, eu chegava na sala assim. E deixava assistir. Aí eu falava assim. Eu sempre falava assim, pessoal. Aí eu só ficava assim, pra falar uma coisa. Mas uma coisa que a gente não conversou e eu queria saber, que não bateu no roteiro, é que você falou que não teve uma virada. Um momento que assim, eu abandono a dança e eu foco só na música. Isso foi acontecendo depois de 2016, quando eu fui na universidade, a dança vai deixando o grupo um local mais de protagonismo na sua vida. Mas que momento que Então, a música tipo que eu sempre gostei de música assim, né? Eu amava fazer a questão dos freestyles e tal. E aí, às vezes eu postava alguns vídeos. E aí eu trabalhei junto com os meninos, né? A gente trouxe um show na época do Aquele Presidente, que era o P40. Lá da Zona Norte. E aí eu estava trabalhando com eles e tal, a gente fazendo shows, os eventos, né? Eu sempre quis fomentar a Zona Norte, né? Na época, assim. Tinha questão de encontro de piscinas, como eu morava da hora. E aí, um belo dia eu peguei um beat do Vale, né? Salve Vale, e fiz um improviso assim e gravei. A minha música primeira chama Vale das Sombras, né? E aí nessa rima eu colocava até essa questão dos conceitos econômicos, tal, do momento, né? Aí beleza, eu fiz um vídeo, todo mundo gostando no Instagram. E esses meus camaradas, que foi o Xarim me ligou, Zebu, esse beat do Vale aí, eu comprei ele. Eu e o F10 vamos gravar ele, entra também. E aí acabou que aí eu entrei no som. Aí eu gostei, cara, porque eu tinha, tipo, quando a gente se escuta, quando a gente vai no estúdio, o cara produz, você fala assim, caralho. Eu tenho intenção. Eu falei, eu vou fazer.
Foi muito recente. Já estávamos em pandemia? Estava em pandemia. E aí como que foi? Porque Eu até tenho uma rima nessa época que eu falava assim, tipo, essa questão de quem vai para a Zona Norte e tal. Acho que eu esqueci quando ele mandou a oferta para rima. Zênia, tipo vacina, esses caras cloroquina, tirou o véu das esquinas, pega os caras, irmão. é verdade, a pandemia vai ser E como que foi esse período, assim, porque tem esse bate, né, das apresentações que eu estava acostumada a se apresentar, aparecer. Mas como que foi estar no palco com uma música, sem ser compulsado pela dança? Meio que essa questão nossa, né, ajudou bastante essa questão de presença de palco, assim, de questão de estar no ritmo e tal. E é bem suave, assim, eu acho. Apesar que eu não fiz muitas apresentações, né, eu cantei algumas vezes assim. Acho que a última foi lá, né? A homenagem à Dora Denilde e tal, fazendo a gravação. Mas eu me sinto tranquilo, assim, acho de boa. Estou acostumado com essa questão de público, assim. Porque essa questão de ter ido em festivais muito grandes, com públicos muito grandes, assim, tirou essa questão do peso de apresentação. Com certeza essa apresentação muito longa, já está acostumado, já tem uma. Estou acostumado a estar assim para ver as pessoas. Eu já estava toda essa questão também dos projetos, de falar e tal. Eu sempre buscou apresentação de trabalho, de escola, desde o período de escola até faculdade. Às vezes eu estava com um trampo e não ia conseguir fazer assim, entregar minha parte escrita. Falei, gente, manda eu apresento. Aí tipo, conseguia. Lugar onde as pessoas têm mais dificuldade, têm mais natural. Facilidade. A gente estava conversando também de Juiz de Fora, que foi o nosso chave. Eu queria que você falasse, assim, você que fez bastante trabalho em projetos em comunicação, em espaço de vulnerabilidade também. O que você sente agora de diferença dessa Juiz de Fora que você começou, sabe, lá na AMAC, para a gente forar agora? Pode ser boa ou ruim, não quero influenciar. Eu acho que a gente tromba ainda com uma questão antiga ainda, né? Essa questão lógico, fomentaram agora muitas coisas, essas questões dos editais, mas ainda está pouco, assim. O lado fora como a internet também tem muita essa coisa o lado dessa questão essa sensação de poder da criminalidade, essa sensação do status do cara ter muitos, a questão do servidor de ver e ter, ele é ainda mais sedutor com a parte socioeducacional. A gente ainda não conseguiu virar essa chave de falar, mano, você tem que, o seu objetivo de vida é você crescer e ajudar pessoas a crescer, cara, e ver isso como uma parte bacana. Você tá postando eu falei isso hoje com os caras, lá no trabalho, com um rapaz. Mano, muita galera desagrada de dançar, pessoas que levam quando no meu período de dança, assim mesmo, no meu pico, assim, eu levava uma rotina séria, tipo, você pega aquela questão de atleta, eu nos grupos que eu participei, eu não era taxado de preguiçoso, inclusive. Não tem nenhuma demais, não, eu era bem preguiçoso mesmo, em relação a algumas coisas. Mas o cara treina, o cara dá a vida, e aí o cara faz vários vídeos de dança, movimento, musicalidade, o cara não consegue uma visibilidade. Aí vem uns porra do TikTok, faz um vídeo enquadrado, que ele nem se movimenta direito, movimentos curtos, e fica rindo. E agora os caras da dança de batalha underground tá ficando bolado, porque o cara dança 10 anos com o corpo fudido de dança, lesão, mas dançando muito. O cara tem que ser julgado por um cara que tá no TikTok. Num evento grande.
Tem batalhas grandes de coisa de TikTok que não teve a visibilidade de cara de meio que do hip hop dance hoje, do break tem hoje, o break tem uma expansão maior. Mas você tem uma noção que você vê um cara que faz dança do TikTok ter mais seguidores de um b-boy foda assim de nome do Brasil? É uma parada que, tipo, a complexidade dos movimentos é muito difícil. E aí a gente está nessa barreira até hoje. E o Juiz de Fora, infelizmente, está nesse pico. Uma parada elitizada ainda do povo. Né? Não é uma característica da questão do igual, a gente tem o nosso caso maior, né? O RT. E aí, mesmo assim, o RT com tudo que foi feito, com a qualidade dele de música, qualidade dele artística, eu ainda não sinto que a cidade não dá o real reconhecimento que ele merece. Não tem. Rapaz, o próprio Vitor Hugo, eu conheço pessoalmente um pouco, você sabe que o cara tem uma voz Vitor ele estudou, ele morou no Jota uma época, ele é até amigo pessoal, se não me engano, porque eles estudaram no Corinthians, a gente acaba tendo contato assim, E você vê assim, você não vê o Vitor, o Marie, ele é um cara muito diferenciado no que ele faz, a voz dele é diferente de tudo que tem assim relacionado à música. Você vê, mas você não sente que a cidade dá aquela moral. Eu acho que o 1120 ainda bebeu muito mais que o RTV, provavelmente, talvez pelo gênero. A questão de não cair, agora está o 1120 separado, né? Mas assim, ainda assim, acho que muitas histórias beberam mais. Porque eles eram trilhantes, novela, essas coisas. E também eles tinham shows aqui na cidade, né? O pessoal contratava, os contratantes davam visibilidade. Uma coisa que não acontece no hip hop, assim. A pessoa quer contratar um cara com uma expansão da RT por R$300. Você quer cantar por isso? Você quer abrir show de alguém? Um cara que não tem que estar abrindo show mais que o potencial dele, sabe? E os caras ficam por anos abrindo shows desses vários artistas. Os caras têm que ser reconhecidos pelos próprios artistas mesmo. E aí... Já passou, né? Virou essa fase, já teve essa experiência. Não é estar num lugar tipo, nossa, eu sou muito foda, muito grande. Mas não, eu já tive essa experiência, eu já bebi disso, agora está na hora de alcançar. Eu sei o cara principal. Mas eu por essa questão de se manter original também, a gente paga esse preço. O RT é muito original no que ele faz. Ele mantém aquilo, ele tem que falar, ele fala do problema da juventude negra, fala dos problemas periféricos, fala da questão dele mesmo, né? As coisas, ele passa pelos pensamentos dele. E fica mais inchado assim, naquele coisa que a gente se entende mesmo. Né? Eu, pelo menos assim, eu até repostei uma música do FBS do Sul, que eu fiquei muito feliz, assim, que a gente que curte rap, assim, tem muito dessa questão de você escutar uma música e se identificar com ela no momento. E tipo, aconteceu muito isso comigo, do Rachinho, do Dalcinho. E às vezes, quando acontece isso de uma música, tipo, aquela música que segura pelo dia inteiro, e quando é um parceiro seu que você conhece pessoalmente, ao próprio tempo de Deus, pô, você fica feliz, nossa, caralho. Tipo, o Zebu que curtia rap com 14 anos, nunca ia imaginar com a música que ele ia escutar 150 vezes no dia, ia ser de um cara que ele tem, posso ligar agora, vamos ali, tá? É doideira, né? E isso de fora tem essa barreira aí, que infelizmente, eu meio que dei uma desencantada nisso, né? Então, tipo, tem toda essa questão das ações, né? Nessa parte cultural assim, da dança, da música, mas trabalho numa empresa que faz isso, que gere o enxoval hospitalar dos dois HU. Pronto, não tem nada a ver. Tá tendo, né? Mas é uma parada que me ajuda assim, eu acho que sempre fui auxiliar. E essa questão do hip hop hoje está me ajudando muito, cara. Quando eu entrei lá, não tinha líder operacional dentro da na parte que eu parei. Muitas brigas, muita confusão, mas essa questão da minha postura, da integração das pessoas, do respeito, ela tá. Nossa! A equipe mudou assim, eu, tipo,
teoricamente, das brincadeiras que eu falo, do jeito que eu falo, assim, com os meninos, assim, não tá. E os caras, eles sentem que dá para agarrar de pô, esse cara é fechamento com a gente. E o que acontece também, essa questão da universidade, essa questão dessa universidade, da Universidade Federal ser escassa, né? Que aí eu tenho esse trunfo assim, tá ligado? Tipo, de chegar nos lugares e falar, pô, a gente tá aqui, mas às vezes o cara tem superior, muitos aqui não tem a formação que eu tenho. Então eu já consigo também já botar uma banca. Tá falando desse jeito aqui com os outros, rindo e não concordando com o que eu achar que não concordo e conseguir impor a minha opinião de forma concreta, assim, sabe? É um facilitador, né? A universidade é um facilitador, abre portas. Pode negar. Mas sempre uma coisa que você falou agora que eu fiquei com essa informação que a gente começou assim, eu falei, vamos guardar isso aqui um pouco, que é do pré, né? Que a gente estava falando, sabe? Dessa originalidade, né? Que o galera do poder, reconhecendo o pré como todo mundo dele, mas assim, a galera que quer descer nas raízes, às vezes não tem. Estava tendo essa conversa hoje com os meninos, né? Ele tem essa questão do... Eles curtem rap, assim, eles são mais novos, né? E aí, quando eu fui pegando mais intimidade, fui conversando com eles, deles curtirem trap, de morar da Zona Norte, eu fui contando as minhas vivências, assim, meu conhecimento na área, eles foram meio que se entrosando mais. E eles são dessa linha dessa questão do trap, que já começou essa questão, tanto que ele apontou, pô, o cara da antiga não gosta muito, que apontou essa questão dessa questão do trap, né, da ostentação do termo, mas e eu consigo identificar o porquê dessa desconexão. Por que acontece? O cara da periferia, mesmo quando ele começa a ter um poder aquisitivo, ele canta coisas muito deslumbradas, assim, deslumbrados que ele ainda não tem, mas ele fala que ele tem nas letras, aí ele coloca esse pensamento também dos fãs, né? A gente está até conversando nessa relação da crescente da pirataria, né? O cara vê uma marca, mas ele tem dinheiro para comprar, eu estava também com essa ideia, pensando econômica quão nocivo é a pirataria e tal, para a economia, em diversas pontas. E aí, o que eu falei com ele, porque ele ficou desconexo um pouco? Porque quando o cara fala do trap de uma marca de coisa, e o cara já vem o trap tem essa tendência mais gringa mesmo. E, pô, já chama a atenção de pessoas que não curtem parada nacional. E aí, ele vê que o cara está falando de marcas de consumo de coisa que ele já está acostumado. O cara que tem a grana, ele escuta um trap do cara falando da coisa, o cara tá falando do meu dia a dia, eu tenho tudo dessas coisas. E aí, o cara que tá nessa pegada, entende esse público, ele canta em festivais que o cara pode pedir R$300 no ingresso, que o cara que gosta vai. E aí você desconecta tudo da periferia, tanto que o cara canta, o cara veio de periferia, mas ele canta para uma coisa, ele vai olhar para uma outra. Vai chegar, ele mudou a realidade dele, mas o que está em volta ainda não mudou, por isso que eles até mudaram esse paradigma de que a favela venceu tudo. Ele mudou isso e um festival que a pessoa não consegue alcançar, porque é um festival caro e o cara vai gostar de estar lá, porque pô, o cara está falando, eu uso essa droga, eu consigo beber essa bebida. Eu sempre tive dessa marca de roupa, eu sempre tive desse tênis, meu pai sempre teve desse carro, o cara se sentiu confortável e ele vai abraçar aquilo ali, pô. O cara tá falando da vida boa dele, num ritmo bacana, bem produzido, desconecta. Aí o cara, tem até uma música do Rael que eles falam, desviam seus olhares pro ouro e prata, os que não têm dinheiro compram só bagulho pirata. Ser feliz, muito bom. Ele retrata um pouco essa parte dessa desconexão. O que não impede? Porque a gente vai pensar assim, eu penso, você não pode ter esse pensamento, mas a galera tem que ter a noção de classe, de consciência de classe, para falar de onde eu venho, a galera não vai ter a condição de ter todos esses itens que eu estou falando.
tem uma questão que aí, puxa, e aí é um pensamento que já vai ter adicionado comigo, que é essa questão que você pensa em todos, na escassez de recursos para todo mundo. Vai ser todo mundo que tem. O mundo, assim, a sociedade não aguenta todo mundo de Ferrari, não aguenta todo mundo com esse tipo de produto. E tem toda uma questão também ambiental, da coisa que você vê, né, do consumismo, do qual nocivo do cara ter aquela máquina de celular, tem todo aquele meio de produção por trás de um celular, né, que está envolvido na exploração de outras pessoas para ter aquela ideia. Aquilo é tudo maquiado, assim, daquela roupa, da costura daquela roupa, como aquela roupa foi produzida, quem produziu aquela roupa que o cara está cantando. Aí, tipo, acaba. Por isso que o cara que é mais original tem essa questão do rap mais antigo, voltado direto para os problemas da periferia. Quando ele escuta algo muito não conexo disso, ele não consegue gostar daquilo. Falou, pô, o cara tá muito bem, mano. Não tá falando nada fora da realidade. Os ricos, né? O cara é mais velho, já tem essa vivência. Pô, os políticos estão roubando a gente, os caras ricos estão tratando a gente mal, o cara tá indo lá cantar para esse pessoal e tal. É plausível. Acho que a gente já trouxe um pouco na pergunta que eu quero chegar, que é essa análise do cenário geral, sabe, de hoje. Não só de fora, mas hoje do hip hop, sabe? Principalmente quando a gente fala de acesso, não só de público. Às vezes eu fico pensando também, porque hoje a gente tem noção que a vida ela tem deixado de ser tão noturna, né? E aí, sendo o hip hop, o rap, né, essa culturalidade mais urbana, nascido no noturno, muito noturno, eu fico pensando qual vai ser o local que o hip hop vai ocupar quando essa vertente de mudar, né? Porque quem faz esse tipo de arte, né, são CLTs ainda, são pessoas que estão trabalhando de dia e vão trabalhar mais ainda, porque a música, né, a dança, acaba sendo um trabalho mais à noite. Só que como essas coisas elas vão se reconfigurando, né, a gente tem assistido várias casas de show fechar. Eu quero entender assim, qual é o que você entende, sabe, desse diagnóstico, sabe? Esse diagnóstico, pensando nisso, né, em relação ao hip hop em si, acho que a sociedade, em vários pontos hoje, ela tem essa cultura de não pesquisa. No hip hop, assim, se a gente conseguisse voltar às suas vertentes, assim, a pessoa olhar para aqui a fundamentação, o hip hop consegue se adaptar a isso, não sendo noturno, consegue fazer coisas durante o dia, assim, pela toda a questão que abrange, né? E essa questão das características da noite, de fechar, é aquela questão mesmo que também tem essa visão que bate de frente com que a galera da antiga às vezes briga com as mais novas. O mercado muda, né? E o tempo muda e o capital tem esse poder de mudança nas coisas. Então coisas que se aplicavam 20 anos atrás, não se aplica hoje. Lógico, você tem que tentar alinhar a originalidade das coisas para não se perder, né? Mas você tem que ter a questão das adaptações também. E o que é também essa questão do direito, do cara ter, do cara poder e tal. Mas se o cara poder fazer, se as pessoas puderem ver também a fundamentação do hip hop, assim, o seu objetivo inicial, ele vai ver que essa questão da hora assim, é meio que uma parada relativa. Se você quer seguir a diretriz e causar o impacto que você quer, um impacto com o rap, tipo, você pode estar lá para curtir e tal, mas a mesma letra que a pessoa vai brisar escutando à noite, ela brisa escutando de dia, que é o mesmo som, ela vai ter o mesmo impacto. Olha, tem toda aquela mística da noite, de dia. Quem tem tempo, que eu acho que a gente compra tempo. Quem tem tempo Agora eu entendi melhor a sua. Quem vai ser qual é esse público? Sabe? Quem tem tempo? De onde está falando do festival, sabe? Mas festival é coisa de tudo inteiro. Quando é o dia, né? Mesmo o cara na dificuldade, com o dinheiro meio apertado, na noite ele consegue dar um jeito de dia, ele pode estar trabalhando. Vai continuar trabalhando mais. Acho
principalmente essas questões de física do dia a dia também. E a gente trombou muito hoje nessa questão dessa fazenda de skins, né? O cara, você pode ter 20 milhões, eu tenho, tem Spotify Premium, eu pago R$19 por mês, posso escutar as músicas dos meus rappers favoritos que vão nesse festival. Mas em um dia de festival tem condição de pagar, dependendo do nível de camarote que você for pegar. Você vai conseguir pagar R$450 um dia? E é tudo, gente. É se colocar um dia no evento. É água, é banheiro, é comida. Sabe? Você tá um dia naquele lugar. É você deixar uma vida, tipo, se você quiser curtir de verdade, tem que estar com R$1.000 lá. Não tá sobrando isso pra ninguém. E aí vai ficar essa questão de a tendência é essa, de elitizar. Se os caras, e aí os caras também, é uma questão que eu conto que a galera tem que ver. A galera se inflamou muito nos cachês. Né? O cara tem que pedir, vai no festival de rico, sabe o que o cara tem que ver, não. Mas já faz entre vocês, então faz uma coisa perto da sua área acessível. Você já está rico, faz um festival no domingão ali perto da sua área, igual você pega uma cidade do Orochi. Tem dinheiro de uma estrutura, mete lá em São Gonçalo lá, autorização de São Gonçalo. Mete um domingão lá em São Gonçalo, lá na Paga Tarde, dá pra fazer. Uma coisa que o Diogo faz muito bem, né? A faixa preta também faz, Igual agora, Castelos e Ruínas, o pessoal reclamando que o BK vai fazer um show de 10 anos no Allianz Parque, fala de coisa de mão. Deixa o cara dar uma prometida, lógico. É diferente, o cara tem toda a mística das músicas retratarem a vida dele no Rio e tal. Mas Castelos e Ruínas tem anos, tem vários vídeos do BK na internet. Ele está passando pela Rapa, aí uma roda cultural está tocando a música dele, ele vai lá, pede o microfone e faz na hora assim, para todo mundo, sem cobrar nada e vai embora. Aí o cara, vou fazer um show de 10 anos, vai parar no marco da minha vida. Vou ter a oportunidade de fazer fora do meu estádio, no maior estádio de futebol do país, um banco que se eu entrasse no banco nas minhas vestimentas, eles iam me revistar, hoje eles vão me patrocinar para cantar. E a galera está enchendo. Essa falta de pesquisa. A cultura não pesquisa para tudo. Política, até questões mesmo de saúde, está fazendo as pessoas, tipo, musculação, as pessoas estão fazendo muita besteira. E se a pessoa entender essa fundamentação das coisas como tem que ser, e também nessa questão da progressão de vida das pessoas, que ali o BK não vai só, o BK vai crescer ali. Vai toda a equipe dele, a família dele, a família da equipe, fomenta emprego e sabe que toda galera tivesse conteúdo de pesquisa, beleza, mano. Ele vai fazer esse show grande aniversário de 10 anos. Mas depois ele pode fazer em qualquer lugar do Rio, na Lapa, lá de graça, show de 10 anos, tá sendo do Rio aí e tá legal. Mas eu acho que ele também tem que ter duas frentes, né? A gente não vê essa cobrança de público da que ganha muito dinheiro. Eles bebem muito, são os primeiros a que metem o pau nas políticas públicas, mas bebem muito de lei. E sem contar os por fora do banco que faz contrato direto com a prefeitura. E ganha muita grana, e não tem ninguém batendo na Mas a crítica geralmente ela vem em grupos que trabalham esse rap mais consciente, que trabalha a consciência de classe ali, e aí na hora que ele ostenta alguma coisa, porque ele pode, porque, enfim, direito dele, aí o pessoal cai matando porque ele não está sendo coerente. Eu acho super errado. É igual quando os Racionais passou a abrir para televisão. Nossa, mas eles eram um sistema, que não sei o quê. Aí agora o problema é o Mano Brown tá sorrindo, é o Mano Brown tá com black, é o Mano Brown tá com cabelo trançado, né? Gente... E essa questão, mas isso é programado mesmo do sistema. Exato, porque eles estão meio que tipo, estão se organizando demais, eles podem afetar a gente no ponto. Vamos colocar isso nele, que os caras próprio apontam, igual acho que falou mal do preço da camisa do Emicida. Mas você não vai tem que pagar bem, tem que pagar bem minhas costureiras, dar uma estrutura pro pessoal que trabalha comigo, eu tenho que tirar esse valor da camisa, esse cara é maluco, mano. E aí isso é feito, isso é programado também, né? Eu acho que é meio uma conta. Você vai até aqui. Na hora que você for demais, você vai até aqui. Se você for demais, eu vou te puxar. Mas a questão, se tivesse esse vídeo, né?
a galera por trás a conseguir ter isso. E essa questão também já é enraizada, não dá acesso à pesquisa, te dá o acesso à pesquisa enviesada. A questão é você ter a educação para você ter uma pesquisa com discernimento do que é para aquele momento. E às vezes fala, quer se botar um ponto no outro, mas não bota, a vida é assim, sempre foi assim, pô. A gente volta nessa questão de os recursos são escassos, mano. Tem que dividir. Se o cara tá com 10 coisas aqui, tem alguém com 1 e o custo precisa. É quando você falou do negócio, né? Eu fiquei pensando nisso, dos celulares, das coisas. Porque se todo mundo tiver, é incabível que todo mundo tenha. Eu sou muito da política que todo mundo tem. Então faz pra ninguém ter. E muito acabou. Essa questão também do pensamento, o cara se colocar, mano, eu também preciso de segundo custo hoje, não tá acontecendo, eu consigo ter um iPhone se eu quiser. Mano, mas pô, meu chão entrega no teu, tá com 1000 e pouco, eu falo, pô, não vou ter um outro celular. É tudo que vem de mim, que é traz o iPhone, tem todo o marketing, todo mundo tem. Isso aí já é as músicas que fomentam, já o iPhone não suporta, isso aí é papo pra. Toda aquela popularização. Isso aí é papo para 2 anos direto falando. E a gente tem que ver essa questão, mas tipo, mano, beleza o celular, cara, mas você está no seu momento X, você tem que ter essa consciência também que está no seu momento X, você tem que ter esse telefone. O cara está num outro momento, está no outro telefone. E às vezes o momento de você, porque é difícil, né? Porque é um bem, não é um investimento, é um custo. Você comprou o celular hoje, aí amanhã, vai passar alguns meses, eles vão lançar outro, e você, tipo, perdeu o valor ali. Mas a indústria também faz isso, né? Para ficar fomentando a galera sempre ver o que eu falei. Mas hoje essa conversa hoje eu digo, e o sistema não liga para isso. O cara de esquerda pode ter iPhone e o de direita não pode ter iPhone. Mano, os caras não estão nem aí para isso. Por quê? Você gosta do Vasco, de beber Brahma e de comer comida X. Você gosta de ser de outro time, então é uma coisa. Eu também tenho. De outro time. Mas o que acontece? É a nota de. Esse cara, no balanço patrimonial do cara aqui. Esse cara não vem na nota fiscal assim. Nossa, o cara comprou o que é de esquerda. Esse cara aqui é de direita. Mano, é a nota de 100, mano. Nota de 100 reais. É a nota de 100 na mão de qualquer um, ela vale 100 reais. O negócio é estar por trás do que a pessoa teve que fazer para custar 100 reais. E aí que tem que ter essa disputa, a nossa conversa, né? Relacionada a isso. Da conscientização de consumo, de pessoas terem. Mas também é isso eu também dou uma desencanada disso, eu falo para o pessoal, que é uma parada que é mais forte do que a gente. E a gente não vai poder mudar isso. Ele é estruturado exatamente para isso. A gente já nasceu nele, provavelmente vai morrer. A gente tem essa questão de sistema de produção, cara, de lucratividade, é isso, cara. Você vai, qualquer produto eletrônico, qualquer coisa que você comprar, ela foi gerada para ter lucro, então automaticamente a gente acaba financiando o sistema e, querendo ou não, acreditando ou não, se a sua televisão vai estragar, hoje o que você vai fazer? É isso. E tipo, do mesmo jeito que você tem a mais-valia na produção do iPhone, você vai ter do Xiaomi, do Samsung, ele ficar estressando, perdendo tempo de vida, essas coisas. Exatamente, com dores. Não sei o que você quer falar? Eu só queria perguntar um negócio, queria que você comentasse sobre a lei anti-Uruana, que foi aprovada recentemente em Juiz de Fora. Foi? Pela projeto de lei da Roberta Lopes. E foi, né, a Margarida vetou, mas aí voltou para a Câmara e foi aprovado, né? Mas assim, a gente tem mais conhecimento dela, da atuação dela já em São Paulo, principalmente, né, perseguição do Uruana e tal. Como você vê isso no REC, assim, de forma geral? Rapaz, não só na cidade, mas ele sendo aprovado, sim, gradativamente em outros lugares, né? Como a distribuição tem que botar tantos pontos assim, de análise, né?
é uma lei que, tipo, ela não visa só combater a expansão da criminalidade, assim, nas letras, né? Às vezes ela pode até conter no outro, o cara está falando ali da realidade que ele vive. Mas é um movimento que acaba, mesmo para frear os movimentos periféricos de crescer. Porque quando você não se trata com a lei, o cara ele não está falando só de... eu não acho certo o cara também ficar falando que essa coisa mexe com ele. Você está na periferia, assim, essas coisas de criminalidade mexe com as crianças mesmo. De eles querer ser, essa sensação de poder, ele mexe. Mas aí é uma parada que qualquer coisa que você fale um antissistema, que a galera é assim, né? Essa galera hoje da linha dessa vereadora, se você não concorda com o que ela disse ali, você está por bandido. É assim, eu tenho que concordar, eu tenho que concordar, não posso, o Fábio Bolsonaro é a melhor opção, porque eu tenho que concordar com ele, porque ele não é corrupto. Mesmo sabendo que o Ministério Público do Rio de Janeiro viu que a loja dele faturava depósitos iguais, no mesmo dia, na loja de chocolate, faturava depósitos iguais, no mesmo dia que os funcionários dele da Alerj recebiam o salário. Mas como foi? Eu não concordo com isso. Você defende bandido. Você vai. É assim, ele não te jogar. Aí o cara vai falar alguma coisa antes do sistema, falar assim, a divisão de trabalho está ruim na sociedade. Está defendendo a linha. É uma ferramenta, é um pressuposto para travar a periferia de qualquer jeito. Às vezes tem que ter uma conscientização na nossa cidade. O que eu estou botando nas letras aqui? Mesmo que eu tenha falando da minha realidade, da criminalidade, será que a minha rapaziada de 14, 13, 12 anos, ela vai conseguir identificar que eu estou fazendo uma crítica social, que quando você faz uma crítica social com uma música, ela tem um peso que vai te exigir uma capacidade de raciocínio para enxergar que aquilo não é magnífico, aquilo não é bom, aquilo está sendo uma crítica social. E aí a gente tem que ver esses pontos mesmo, a gente também como um espectro assim, mais voltado à esquerda, a gente tem que ver onde que a gente está errando, que esses erros geram um apontamento para a gente, né? E a gente buscar não só essa questão de falar a realidade e tratar as coisas que os nossos entendam a realidade como ela é, e infelizmente para quem a gente sabe que é uma crítica social, mas infelizmente para pessoas elas vão enxergar aquela questão, falando da criminalidade, vão enxergar aquilo como uma coisa boa, ainda mais os jovens, né? Dessa questão dos vídeos curtos assim e tal. Mas, no geral, assim, é uma lei mesmo anti-periferia mesmo. Eles fazem isso mesmo para poder frear e para poder cercear as pessoas de falar o que tem que ser falado. E aí vem travestida dessa questão moral, né? Nós estamos fazendo essa lei que eles não fazem isso. Nós estamos fazendo essa lei porque para defender os nossos jovens de entrar na criminalidade. É para falar que se vê que também, se a gente for buscar a fundo da criminalidade, vai ter bastante criminosos do lado deles, que eles estão querendo maquiar e joga o crime, deixar o crime centrado só para o cara que é da favela, é negro da favela, só ele que ele é criminoso. Mas o cara que está de gravata assim e está lá, ele não é criminoso não, ele é o cara da moral, ele vai na igreja, ele tem a família dele, aí... Eu acho que tem uma perspectiva muito de pensar financeiramente, porque a galera não sabe, gente, o que é ser artista, você colocar um trampo na rua, sabe, você subir uma música do Spotify, a quantidade de coisas que as pessoas pagam, ser artista independente é muita loucura. Às vezes você tem uma... E aí você coloca uma música do Spotify para ela ser barrada pela lei anti-olhão, é uma pessoa que tem uma certa condição financeira de fazer esse trâmite para colocar subir uma música do Spotify direitinho nas coisas. Porque a maioria da galera mais underground só no SoundCloud, que é um lugar que eles nem têm acesso de poder se pedir. Eu consigo subir as minhas músicas no Spotify, né?
Mas é uma plataforma gratuita e ela não tem um alcance. Se você quiser uma distribuição bacana no Spotify, você tem que pagar tantos anúncios, né, com os links nas redes sociais todos, é uma grana. O cara está na música hoje, então ela tem que estar com 50, 100 mil para investir. Mas é uma parada, mas eu vou te falar que essa questão... E quem tem 60 mil para investir é que eles querem parar mesmo de ter este dinheiro. Porque música é um ramo, né? É um ramo financeiro. E aí vai gerando dinheiro. Você investe 100 mil, 50 mil, aquilo vai te trazendo retorno. Eu acho que eles querem parar esse movimento financeiro. Não é de fato a música em si, o dinheiro, não. Isso foi só uma desculpa. Porque essas músicas vão continuar rolando. Isso rola em outros sites, de outras formas. Não está necessariamente. As pessoas conseguem. E essa pessoa mesmo, você corta o trâmite financeiro dessas pessoas, elas param de lançar. A periferia para de ver que também é possível o cara chegar no meio financeiro. Quem dera fosse só pela letra. Eu acho que é isso, quem dera fosse só pela letra. E ele sabe que essa parte financeira, se você tirar. Pô, o cara já está grande, se tirar a parte financeira dele, ele não vai ser tão grande assim. Então, eu tenho uma pergunta final. Pode perguntar. Pergunta. Como que eu já todo mundo faz para você? Eu quero saber o que é o hip hop na sua vida. Que é a pergunta de hoje. Mas também te agradecer pela sua participação, pela sua disponibilidade. E dizer que para mim é sempre muito bom aprender e colocar com outras pessoas. Isso é muito importante. Hoje, como eu falei, né? O hip hop na minha vida coloca minhas diretrizes hoje na minha vivência em sociedade. Né? Tudo que eu sou hoje, assim, o hip hop veio nesses fundamentos assim, original, né? A Lambata e o hip hop é um estilo de vida. Você pode levar ele, você não precisa de praticamente nenhum elemento do hip hop para ser o hip hop. Às vezes tem gente na cultura que é ótimo, às vezes é bom MC, às vezes é bom bailarino, às vezes mas ele não é hip hop porque ele não tem isso. Às vezes o cara é individualista, vou crescer sozinho e tal. E o fundamento do hip hop para mim é a minha filosofia de vida, assim, que eu acredito que me trouxe até aqui hoje, porque eu acredito na base do hip hop como uma melhora mesmo de fato para social, assim, da periferia e das pessoas um pouco sem condição, né? E é o que me rege, assim, de acordo como pessoa, né? Como homem, assim, me formou totalmente no meu dia a dia. É basicamente isso, né? Tipo, meio que eu gosto de falar assim, eu sou hip hop, assim, no seu estado mais puro, né? E eu tento levar isso da melhor maneira possível. É isso. Muito obrigada. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado